em nome do nosso Mestre Jesus de Nazaré, para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos de aprendizado através da obra de André Luiz. Que o nosso coração, que consideramos sede das nossas emoções e sentimentos, e a nossa mente estejam abertos para a caridade, para o amor, enfim, para que sejamos receptivos a todas as lições que iremos receber hoje. E em nome da inteligência suprema, que chamamos Deus, abrimos mais uma sessão de estudos da doutrina espírita através da psicografia de Chico Xavier. Que assim seja. Bom, nós vamos iniciar hoje o capítulo 36, né? Que é o sonho, muito interessante. E lembrando que o 35 foi aquele capítulo em que André Luiz encontra com aquele senhor que havia sido vítima, não é, do rigor do pai dele, não é? O Silveira, que tinha uma dívida com o pai dele. Estamos só fazendo assim, cenas do capítulo anterior, né? E este senhor, ao contrário do que o André Luiz pensava, né, que ele pudesse até guardar alguma mágoa e tal, ele estava livre de qualquer tipo de rancor e, ao contrário, até disse para André Luiz que o que aconteceu com ele acabou sendo um bem, porque proporcionou uma oportunidade de evolução espiritual. André Luiz, vocês devem ter visto, né, pelos capítulos anteriores, e para lembrar, ele estava fazendo, nesses últimos capítulos aqui, uma experiência nas câmaras de retificação. Ele começou a trabalhar lá e começou a atender, foi um atendimento atrás do outro, e aprendendo ali com a Narcisa, e depois de horas e horas e horas de trabalho, bateu o cansaço. E ele nem voltou para a casa da dona Laura, né, mãe do Lísias. A Narcisa parece que preparou para ele, nós vamos ver aqui, e então preparou para ele um lugar para ele descansar lá mesmo. Nós vamos ver o capítulo O Sonho, o que é que aconteceu, tá bom? O título é O Sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Vamos lembrar que tinha chegado uma leva, né, de mais desencarnados, né, com os samaritanos. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras, e mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Ó, André Luiz conversando bem, né? Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho, viram? Ele estava lá pela primeira vez. É motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou o cumprimentasse em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente.
Minhas alegrias sublimes, porém, reservaram-se, vejam bem, para depois. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa para descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. A gente sabe, tem a ideia, né, de que o espírito está sempre em atividade. E nós vamos ver agora, né? Porque como que ele vai descansar, não é isso? Se o espírito está sempre em atividade. Ora, nós descansamos o corpo, mas o espírito continua em atividade. Como? No desdobramento do sono. Nós sonhamos, isto é, temos atividade durante o sono. O que nós chamamos de sonho, isso está lá em Allan Kardec, na parte, né, dedicada ao sono, aos sonhos, emancipação da alma. O que nós, aqui entre nós, chamamos de sonho, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, na verdade, são fragmentos de lembranças da atividade que, enquanto espíritos, tivemos no desdobramento do sono. Porque o espírito está sempre em atividade. Nem sempre lembramos dessas atividades. Quando lembramos, nós falamos, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Ora, quando nós desencarnamos, nós levamos o chamado, nós vamos com o corpo espiritual. Este corpo espiritual também vai precisar de descanso. Então vamos ver o que vai acontecer agora. E ele então precisava de descanso, sentia grande necessidade de sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme, e qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André. Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido, então, por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram indecedíveis.
Oi! Espera lá um pouquinho. É que um caiu. Espera lá um pouquinho. Deixa eu ver se melhora. Espera lá. É porque ele estava no chão. Eu não quis interromper a leitura. Ainda bem que você me interrompeu. Veja se vai melhorar. Tá bom. A felicidade, minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Vejam só. Em outros momentos, nós vamos ver aí em outras obras de André Luiz, nós vamos ver assim referências a corpo. O Kardec fala em corpo etéreo, lembram? E nós sabemos que ele faz, quando apresenta o corpo material, o corpo espiritual, quer dizer, o espírito e o perispírito, ele mesmo diz que é uma síntese, né, para que tenham uma ideia, né? Ele faz até aquela comparação com o abacate, estão lembrados? Pois é, da fruta, né? E o que ele faz ali é uma espécie de, realmente, de síntese, para que entendêssemos, né, de uma forma realmente geral. Mas o perispírito, depois nós vamos vendo, e também nos livros dos cientistas lá da primeira hora, né, que vão fazer as suas pesquisas, é como se ele tivesse camadas. Tanto é que nós vamos depurando. No Livro dos Espíritos nós temos essa notícia de que vai chegar a um ponto que o nosso perispírito, o nosso corpo perispiritual, ele será cada vez mais diáfano, translúcido, mais puro e puro, não é? Lembram da parábola das núpcias do filho do rei, quando Jesus fala da túnica nupcial, né? Que é a pureza do perispírito. Ele vai se purificando, se purificando, se purificando. Então é como se ele tivesse camadas mais densas, menos densas. Então o duplo etérico, ele fica, ele não segue, ele se desfaz, né? Ele fica no orbe, digamos assim. Ele se integra na natureza. Nós levamos o perispírito. Vamos com o perispírito. O perispírito, por sua vez, é como se ele tivesse camadas. Tanto é que ele diz, o André Luiz vai falar, mais tarde a gente pode voltar a esse tema, vai falar em corpo astral, corpo mental, né, corpo causal. Isso também os espiritualistas comentam. E aqui nós vemos ele falar no corpo inferior, aquele mais denso, né, que ele está usando em nosso lar. Mas para ele alcançar pelo sonho, né, no desdobramento do sono, a colônia em que a mãe vivia, aquela superior, bem superior ao nosso lar, ele teve que ir com um corpo mais diáfano, né? E quando ele conseguiu isso? Quando ele trabalhou muito no bem, né? E se tornou mais purificado, mais... Ele estava
muito bem, ele estava muito leve por todo o trabalho, por todo o esforço no bem que havia feito. Tudo bem? Posso continuar? Isso. E lá também. Então, a riqueza das emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa, o que estava mais refinado, né? Também. Era um corpo mais refinado, paragens mais espiritualizadas. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente: muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Vejam bem, logo no primeiro dia de serviço ele conseguiu, ele estava ansioso para encontrar a mãe, mas ele só conseguiu encontrar a mãe quando trabalhou. Olha o serviço do bem, hein, minha gente? Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Vamos dar uma paradinha? Estão lembrados de que André Luiz vai pedir serviço ao Clarencio como médico? Alguém está se lembrando disso aí? Alguém participa? Isso. E como que uma das senhoras, Clarencio tinha oferecido vários serviços para ela. E qual era a atitude dela? Estão lembrados? Ela sempre dizia, né? Isso estava muito difícil, era muita desgraça, eu não podia suportar aquilo, né? Então sempre ela armava uma desculpa e para dizer que aquilo não dava certo, enfim, que ela não aguentaria e tal, e tal, e tal. Bom, os exemplos citados aqui pela mãe do André Luiz não precisam ser os nossos serviços. Porque muita gente pensa ou espera, né, ter assim uma missão grandiosa, né, esperar, por exemplo, hoje em dia a lepra já está quase que erradicada, não sei, deve existir ainda, né, porque tem tanta doença que está voltando, né, por abandono e tudo mais, mas nós temos lepras da alma, do desamor, não é isso? Às vezes, do nosso lado, uma pessoa precisando de escuta, na nossa família. E há uma coisa entre nós muito comum, que é a indiferença, né? Nós costumamos ser muito indiferentes ao nosso próximo, né? Hoje nós estamos afastados pela pandemia, né? Mas o celular pode nos aproximar, né? Ele nos afasta tanto, né? Que a gente se distrai com ele e não dá atenção a quem está perto, né? Mas através dele a gente pode
se ligar a alguém também, né? E às vezes um sorriso, um bom dia, enfim, coisas pequenas. O dia a dia pode ser transformado num dia a dia de serviço no bem. A maneira como nos comportamos no trabalho, em casa, com o vizinho, né? Não precisamos ser mártires. Não. É o bem viver, né? Bem viver com uma certa alegria, porque alegria, né? Viver saltitando, né? Por aí, nem todos nós podemos, né? Principalmente quando estamos cheios de reumatismo, de artrose. Bom, continuando, é por isso, André, como é que é? Deus também, meu filho, é administrador, parece que eu estou pulando um pedaço aqui. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, eu acho que eu pulei. Sim. A esperança ao aflito, etc. A fisionomia de minha genitora estava mais bela do que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário, vejam, diário, a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir, ponto importante, as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Agora ela vai dar a notícia do pai dele, né? Então, o pai de André Luiz, a mãe está numa colônia, né, de altíssima, né, plenitude, né, espiritual, mas o pai está em zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade nos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério, quanto ao valor da hora, pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor
e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. O que a gente pode interpretar aí? Há um peso também de qualidade, não é isso? De qualidade. Não é aquela coisa de você ir tantas vezes ao hospital, né? Você está fazendo visita ao hospital, achando que está ganhando bônus hora, mas depende, né? Você pode fazer visitas que não estão valendo nada, né? Então, isso aí depende da qualidade, de como, né? Estamos também trabalhando. Isso aí é aquela coisa que a gente diz, só Deus sabe, né? Com relação ao cotidiano, eu paro muito, né, por causa dos exemplos práticos. Esses discursos que aparecem em livros desse tipo, aliás, em toda a obra do André Luiz, que são longos, bonitos, não é? Às vezes a gente se perde um pouco. Por isso que eu perguntei a respeito do livro, porque não é difícil, né, a pessoa perder o foco. Porque, ainda mais a gente lendo assim, porque são paisagens descritas, são palavras bonitas, e como é que a gente fica na prática, não é? Eu sempre cito um poema do Fernando Pessoa. Eu já fiz isso muitas vezes em Iracema, por onde eu passo. E talvez você já tenha me ouvido falar dele, talvez eu já até tenha falado aqui, mas eu gosto tanto dele porque ele é muito significativo. Aliás, Fernando Pessoa é maravilhoso, né? Poeta incrível. É uma lição para o nosso dia a dia. Ele diz, para ser grande, nossa, como eu repito isso, porque eu repito para mim mesma, né? Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Vejam bem, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Como que nós exageramos? Nós exageramos nas nossas queixas, nas nossas dores, nós exageramos, enfim, nas reclamações que fazemos, nós exageramos também naquilo que temos de bom e também excluímos, ó, a gente joga para debaixo do tapete, a gente finge que não tem determinados potenciais para desenvolver, a gente fala, eu sou ninguém, eu não posso fazer isso, quem sou eu, né? Também a gente exclui. Então, nada teu exagera ou exclui. Ser inteiro. Põe quanto és, quer dizer, tudo que és, no mínimo que fazes. Então, se eu estou fazendo uma coisa simples, uma costura, então que eu esteja concentrada na costura. Não, que eu não fique reclamando, poxa vida, estou pregando esse botão aqui, podia estar fazendo uma coisa tão útil. Não, enquanto eu estou pregando o botão, eu estou ali, sei lá, relaxando, eu estou, sei lá, cantando uma canção intimamente. Mas a gente costuma estar fazendo uma coisa pensando em outra. Isso é um desgaste emocional muito grande e espiritual. Se estou cozinhando, eu vou colocar ali. Mas, nossa, como nós vivemos desencontrados. Se eu estou conversando com o meu filho, eu vou conversar com o meu filho. Valem mais 2, 3 minutos com atenção completa do que 2 horas de conversa interrompendo toda hora para fechar uma janela, para falar com a outra pessoa, para atender telefone, para ver televisão, para desligar. Desliga isso aí, menina, apaga a luz, menina. Então, se estamos fazendo alguma coisa, né, põe quanto és no mínimo que fazes. Se eu encontro alguém na rua,
ainda com máscara, ou que seja, um sorriso, um olhar, né? Os olhos, a gente aprende a sorrir com os olhos. Então a gente se coloca, isso é um serviço no bem. Isso é um serviço no bem. A gente dá pouca escuta. Às vezes a pessoa quer simplesmente, se eu tenho pressa, no momento de me despedir, depois a gente conversa, eu quero falar com você muito, eu quero muito te ouvir. Depois a gente conversa, mas com os olhos sorrindo, se colocando ali de uma maneira completa. Aí ele ainda diz que a lua no lago, ela brilha inteira porque ela alta vive, quer dizer, ela está alta, por isso é que ela se vê inteira no lago. Porque se ela estivesse muito próxima do lago, ela não se veria inteira, lógico. Então, quando nós nos aproximamos demais dos nossos problemas, ou dos problemas da nossa família, ou do que está no entorno, nós não podemos ver com muita lucidez. Nós precisamos nos afastar um pouco desses problemas e olhá-los com uma certa distância. Observar o lago das nossas situações diárias, das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos problemas, do alto. Não nos sentindo superiores, não, mas como se nós fôssemos, com uma certa distância, como se nós fôssemos outras pessoas, como se nós fôssemos o próximo olhando para nós, mas com uma isenção, sem julgar, olhando, analisando, com uma certa frieza. É difícil, não é? Mas é um exercício muito interessante. Então, sem excluir, sem exagerar. Então, analisando, como se fosse outra pessoa. Que conselhos eu me daria? Como eu analiso esta situação? Mas pensando no bem, pensando com equilíbrio, pensando com essa visão espírita de sermos seres imortais, não é? Seres que estão de passagem aqui, sem exagerar, sem excluir, observando com calma e verificando o que é que nós podemos fazer por nós e pelo próximo. Porque servir no bem não significa abraçar uma missão grandiosa. Não, cada um de nós tem o seu cotidiano, os seus desafios, os seus problemas para enfrentar, e tudo isso nós podemos fazer com o sentido, né, voltado, com o objetivo de fazer o bem, quer dizer, de procurar o bem, a harmonia, não é? A caridade, o amor, a indulgência, a tolerância, que não é permissividade, né? No projeto, por exemplo, educacional dos filhos, não é ser permissivo, né? Porque a disciplina, a autoridade também é importante, e não é autoritarismo. Fiquei falando que nem professora, né? Tudo bem? Mas hoje, eu acho que muita gente não compareceu hoje com medo de eu ficar fazendo pergunta. Vou parar com isso. Aí, continua aqui. Aí, ela diz o seguinte, né, que Deus é que vai fazer as contas, né, direitinho. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Outro problema
que nós espíritas... Estou interrompendo muito hoje, não é? Outro problema, outra questão muito importante para nós espíritas, né, para o entendimento nosso com a doutrina, com os ensinamentos de Jesus, é a renúncia. A renúncia verdadeira, ela não é sacrifício. Vamos nos lembrar de uma frase de Jesus quando ele diz que não quer sacrifício, mas misericórdia. Lembram disso, do Evangelho? Eu não quero sacrifício. Ele diz, por ocasião da Páscoa e tudo mais, quando eles estavam, né, na época da Páscoa lá, dos judeus. Eu não quero sacrifício, mas misericórdia. Quer dizer, piedade, caridade. E então, eu, quando lembro disso, penso na palavra, na origem da palavra sacrifício. Sacrifício significa sacro ofício, ofício sagrado. Os judeus, lembram que Jesus estava sempre, né, principalmente com os fariseus, né, aquele partido majoritário, aquele partido político-religioso majoritário, e era de gente muito orgulhosa, gente que tinha posses e tudo mais, e era um pessoal, né, um tipo de partido, de classe, não é, social, muito ligada ao culto externo e a fazer sacrifícios, que eram ofícios sagrados, nos templos, fazer aquelas ofertas, até de animais, pombos, enfim, rituais. E Jesus estava sempre, não digo brigando, mas ele estava, no seu comportamento, ele se opunha aos rituais. Por exemplo, ele curava nos sábados, ele desobedecia aquelas leis que eram vazias de sentido, de significado espiritual. Então, ele diz, eu não quero sacrifício, eu não quero ofício sagrado, eu não quero que façam sacrifícios para mim, homenagens para mim, eu quero o quê? Misericórdia. Então, a renúncia, quando a gente diz que renuncia a alguma coisa, não é fazendo aquele sacrifício, eu renunciei a isso, eu não queria fazer isso, eu tive que fazer, porque eu tive que renunciar. Não é isso, não. É porque, na verdade, toda escolha na vida implica uma renúncia. Se eu escolhi A, né, é claro, às vezes não é uma coisa tão rigorosa, mas em muitos casos, se eu escolhi A, eu vou renunciar a B. Se eu escolhi o caminho tal, eu vou renunciar ao caminho outro. E isso a gente faz quando já está num nível de segurança e de evolução. Essa coisa é feita naturalmente e é feita por amor. É feita até sem que a criatura perceba. Às vezes até o outro diz assim, puxa vida, mas você deixou de fazer isso. Nem percebi. Você faz isso naturalmente. Então nós vemos exemplos incríveis de renúncias, até naquele livro Alcione, não é Alcione? Renúncia é Alcione, a personagem. Então nós vemos assim pessoas que vão se entregar a determinadas tarefas, e isso na roça, né? Numa família humilde que a gente não está nem sabendo, gente que não é gente importante, não são grandes sacrifícios, não são grandes renúncias, são pequenas renúncias do dia a dia, que passam despercebidas, né? E esse renunciar é feito de maneira natural. Se for com aquele sacrifício, estou renunciando, isso não é bem visto, né, aos olhos da inteligência suprema, não entra na contabilidade. Existe uma contradição muito grande, quer dizer, na própria doutrina e em nós espíritas,
Porque o conceito de Deus que nos é dado na doutrina espírita é um conceito filosófico. Então, Deus não é um indivíduo que fica a se imiscuir na nossa vida a todo momento. Deus é a inteligência suprema e se expressa pelas suas leis. Então, quando se diz aqui Deus, né? Deus, na verdade, é a lei de causa e efeito, a misericórdia, né? A bondade, o amor, tudo isso é lei de Deus. O amor é lei. Nós somos obrigados a amar. Nós vamos amar. Nós estamos aprendendo a amar. Fatalmente, nós vamos amar. Aquele que é nosso inimigo hoje, amanhã vai ser nosso filho. Vai ser nosso irmão. Então vai chegar um dia em que nós estaremos naquela plenitude, né? De estar de bem com todos. É lei. Não há como fugir, né? Do amor. E isso daí é a expressão de Deus. Então, quando se fala Deus, o espírita tem que entender, são as leis as leis naturais, não é isso? Aí o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Quer dizer, enriquece aquele que sabe renunciar. Não é que o sujeito que sabe renunciar vai ter vida, vamos dizer, é vida em abundância, né? Como se diz também no Evangelho, não é que vai viver mais, vai viver 80 anos, vai viver 90 anos. É vida em sentido de plenitude. Minha mãe calou-se. Oi? Vai terminar em 10 minutos. Minha mãe calou-se e eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços e, acariciando-me desveladamente, qual o menino que adormece após a lição, pedi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. André Luiz teve o que a gente chama de sonho lúcido, não é isso? O que é o sonho lúcido? É o sonho espiritual mesmo. Você, no desdobramento do sono, sonhou e lembrou de tudo. Realmente, no sono, houve um desdobramento que levou o espírito a regiões espirituais mais elevadas, para encontro com espíritos bondosos e tudo mais. E esse sonho foi lúcido, quer dizer, foi vivo, guardou-se a lembrança dele. Existem no YouTube, não sei se vocês já viram, exercícios como ter um sonho lúcido. Eu acho bobagem. É bom a gente fazer uma oração, podemos fazer, botar uma música, né, para meditar, uma prece, tudo isso é válido. Mas ficar fazendo exercício para desdobramento é meio arriscado. Não sei, eu não aconselho, não. Mas eu já vi que existe isso. Mas nem todos nós temos sonhos lúcidos, mas muitas vezes nós acordamos com sensações muito agradáveis, como ele acordou. Só que no caso dele, com lucidez, sabendo o que tinha acontecido, né? Mas às vezes a gente acorda muito bem. Mas nem sempre, quando a gente acorda mal, vamos lá, calma. Nada teu exagera ou exclui. Não vamos alimentar a mentalidade mágica e supersticiosa. Eu acordei mal, então eu tive um sonho ruim, fui para as zonas umbralinas. Não, pode ser o seu colchão. Vamos ser realistas, né? Pode ser o colchão, pode ser o travesseiro, pode ser a sua coluna. Não, as coisas não são assim, né? Pão, queijo. Porque existem sonhos, ou a emancipação da alma não é assim tão grande em muitos casos, aliás, na maioria dos casos. Nós ficamos assim muito próximos, né, ao corpo físico e à nossa vidinha
do dia a dia. Estamos encerrando, porque faltam apenas 7 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Rita, a nossa amiga Altimeia escreveu assim: as interrupções estão sendo muito proveitosas, então você pode interromper e falar à vontade. Tá bom, tá bom. Então eu vou continuar interrompendo. O pior é quando eu interrompo para contar caso, né? Aí é um caso sério, né? Mas é porque esses discursos são muito longos. E a gente tem que permear com alguma coisa prática, né? E aí, você estava falando, Flávio, eu interrompi. Não, isso em respeito dos sonhos que você falou, o que eu penso? Igual você falou, de fica muito próximo ao corpo. Depende do seu estado vibracional. É isso mesmo. Vamos imaginar que o nosso perispírito, vamos chamar assim, um efeito de entendimento, é um degradê de várias camadas. Eu estou denso, eu vou ficar aqui do lado da cama, eu não vou andar 1 metro. Eu estou conseguindo, você falou, oração antes, eu consegui estar no estado vibratório melhor, eu vou um pouquinho mais alto. E isso assim, mesmo. A mais alta é meu estado mental na hora. Né? É verdade. Emocional, mental, tudo. É. Existe, Flávio, uma questão lá no livro dos espíritos sobre a influência da matéria, né? Se a matéria influencia o espírito, claro, ela pode limitar o espírito. E há alguns sonhos, por exemplo, alguns processos de emancipação da alma que são prejudicados por alimento em excesso, né? Algum problema físico mesmo. Né? Há pesadelos que são provenientes de estômago cheio, de você come uma feijoada, vai dormir, logo assim. É biológico. São sonhos. São sonhos biológicos. São chamados. Tá bom. Então tá. Vamos agradecer? Alguém quer fazer a prece? Não? Eu mesmo? Então, nós agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco. Mais uma terça-feira de estudo e agradecemos a Jesus, que é o nosso guia moral, e estamos aqui renovando os nossos votos de segui-lo finalmente, mais seriamente, nesta encarnação. Esta encarnação é a melhor que temos. A última encarnação é sempre a melhor, porque o espírito não retrograda, não volta atrás. As que tivemos anteriormente, moralmente, foram como esta agora, ou foram mais equivocadas. Portanto, agradecemos mais esta oportunidade, mais esta noite de estudo, e que possamos, no desdobramento do sono, quem sabe, alcançar paragens em que encontremos bons amigos que nos intuam para que possamos viver bem e a cada dia alcançar novos degraus na evolução, no aprimoramento íntimo. Que assim seja, com a graça de Deus, providência divina. Assim seja. Obrigado, Rita. Obrigado a todos aí. Semana que vem, tamo junto. Obrigado e boa noite. Estamos juntos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rita. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bebel, querida.